Paris, março de 1832. Você desperta com o estômago se contorcendo como uma serpente faminta. Mas não é fome que sente. É o prenúncio de algo muito pior. A cidade Luz se transformou numa necrópole fedorenta, onde os esgotos transbordam pelas ruas empedradas e os corpos se acumulam nas esquinas como lenha para o inverno que nunca chega. O cólera chegou à capital francesa como uma tempestade silenciosa, matando ricos e pobres com a mesma crueldade democrática. Você é apenas mais um entre os 650 mil parisienses que acordam cada manhã, sem saber se verão o pôr do sol. As ruas que antes ecoavam com risos e conversas, agora ressoam apenas com os gemidos dos moribundos e o ranger das carroças que recolhem os mortos. O Sena, que um dia foi o coração pulsante da cidade, agora carrega em suas águas turvas não apenas os sonhos de uma nação, mas também os dejetos e a morte de milhares. Nos bairros pobres de Belleville e Faubourg Saint-Antoine, onde você tenta sobreviver com algum sou no bolso, a situação é ainda mais desesperadora. As casas de madeira apodrecida abrigam famílias inteiras em cômodos sem ventilação, onde o ar é tão denso que parece possível cortá-lo com uma faca. É aqui, entre os operários e artesãos, que a doença encontra terreno mais fértil que qualquer semente plantada nos jardins reais. A epidemia não escolhe suas vítimas, ela simplesmente devora. Você vê homens robustos caírem em poucas horas, suas faces se transformando em máscaras azuladas pela desidratação. Mulheres que carregavam crianças no colo pela manhã são encontradas mortas ao entardecer, ainda abraçadas aos pequenos corpos que já não respiram. É uma dança macabra onde a música nunca para e todos são obrigados a participar. Mas mesmo no meio deste inferno terrestre, você descobrirá que a humanidade possui uma capacidade extraordinária de encontrar luz nas trevas mais profundas. Entre os escombros da civilização, flores de compaixão ainda conseguem brotar, e é nessas pequenas manifestações de bondade que talvez resida a única cura verdadeira para uma sociedade doente. Você abre os olhos e imediatamente sente que algo está errado. Não é apenas o cheiro, embora ele esteja lá, penetrante como uma lâmina enferrujada cortando suas narinas. É um odor complexo, uma mistura nauseante de dejetos humanos, carne em decomposição e algo mais doce e enjoativo que você não consegue identificar. É o cheiro da morte fermentando sob o sol de março. Sua pequena alcova no quarto andar de um prédio em Faubourg Saint-Antoine nunca foi um palácio, mas agora parece uma cela. As tábuas do chão estão úmidas, não de chuva, mas de algo muito pior que escorre pelas paredes. O papel de parede barato se descola em tiras, como pele morta se desprendendo de um cadáver. Você coloca os pés descalços no chão e sente imediatamente a umidade gelada subir pelos seus ossos. Lá fora, Paris desperta com um gemido coletivo. Não há mais o burburinho matinal dos vendedores ambulantes gritando suas mercadorias, nem o tilintar alegre dos cascos dos cavalos sobre as pedras. Em vez disso, um silêncio pesado é quebrado apenas pelo ranger constante das carroças da morte e pelos soluços abafados que ecoam através das paredes finas dos apartamentos vizinhos. Você se veste rapidamente, as mesmas roupas de ontem e de anteontem, porque lavar se tornou um luxo perigoso. A água dos poços públicos está contaminada, todos sabem, mas é a única disponível para pessoas como você. Os ricos podem comprar água limpa trazida do interior em barris de carvalho. Você tem que escolher entre a sede e a morte, e ambas podem levar ao mesmo destino. Ao descer as escadas rangentes, você encontra Madame Dubois, sua senhoria, encostada no corrimão de ferro. Ela está mais magra que na semana passada. Seus olhos fundos brilham com uma febre que pode ser medo ou pode ser o primeiro sinal da doença. 3 mortos na Rue Saint-Paul ontem à noite. Ela sussurra, sua voz rouca como lixa. Dizem que começou com as cólicas, depois... Ela não termina a frase. Não precisa. A rua está irreconhecível. As pedras do calçamento, antes cinza claro, agora estão manchadas de marrom e verde, cores que você prefere não identificar. Pequenos riachos de líquido escuro correm entre as pedras, criando um mapa tortuoso da sujeira humana. Você pisa cuidadosamente, mas é impossível evitar completamente. O couro das suas botas já está impregnado do cheiro, e você sabe que ele nunca mais sairá.
Os poucos transeuntes que se aventuram pelas ruas andam curvados, lenços cobrindo narizes e bocas, como se o pano pudesse protegê-los do que está no ar. Alguns carregam pequenos saquinhos de ervas aromáticas, acreditando que os cheiros doces podem afastar a peste. É uma superstição tocante e inútil, como rezar para que a chuva caia para cima. Você precisa trabalhar. Sua oficina de encadernação fica a 6 quarteirões daqui, e os poucos clientes que ainda se atrevem a pensar em livros pagam bem por sua discrição e rapidez. Mas cada passo é uma negociação com o nojo e o medo. Seus intestinos se contraem, não de fome, mas de uma ansiedade visceral que parece ter se instalado permanentemente no seu ventre. Na esquina da Rue de la Roquette, você vê sua primeira vítima do dia. É um homem jovem, talvez da sua idade, caído de bruços entre 2 carroças abandonadas. Sua roupa, que um dia foi azul, agora está manchada de amarelo e marrom. O que mais choca não é a morte em si. Você já viu mortos antes, mas a rapidez com que a vida se esvai. Ontem ele talvez estivesse rindo, trabalhando, beijando alguém. Hoje é apenas mais um obstáculo no seu caminho para o trabalho. Sua oficina fica no térreo de um prédio que já foi elegante, quando Paris ainda sonhava em ser a capital do mundo civilizado. Agora as janelas estão fechadas com tábuas, não por escolha, mas por necessidade. O ar lá fora se tornou irrespirável. Você trabalha à luz de velas, mesmo durante o dia, porque a claridade natural traz consigo o cheiro da rua. Os livros que você encaderna começaram a chegar com manchas estranhas, como se os próprios donos estivessem se desfazendo junto com suas bibliotecas. Hoje você recebe um exemplar de Voltaire, com páginas que grudaram umas nas outras, não pela umidade normal do inverno parisiense, mas por algo mais viscoso e amarelado. Você trabalha com luvas, uma extravagância que sua pobreza mal permite, mas que pode significar a diferença entre viver e morrer. O silêncio da sua oficina é quebrado por sons que se tornaram a trilha sonora da cidade doente. Carroças passam a cada meia hora, suas rodas esmagando não apenas as pedras, mas também coisas que você prefere não imaginar. O cocheiro grita: "Tragam seus mortos", com a mesma indiferença com que um padeiro anunciaria pães quentes. A morte se banalizou, tornou-se um negócio como qualquer outro. Pela fresta da janela entabuada, você observa a transformação da sua rua. A padaria de Monsieur Leclerc fechou há 5 dias. Não porque ele morreu, mas porque não há mais farinha. Os fornecedores se recusam a entrar na cidade, e os que se aventuram cobram preços impossíveis. A barbearia do italiano Giuseppe também está de portas cerradas, e você pode ver através da vitrine embaçada que ainda há cabelos no chão, como se os clientes tivessem simplesmente desaparecido no meio do corte. Mas é a mudança nas pessoas que mais te perturba. Madame Laurent, que costumava cumprimentá-lo com sorrisos e perguntas sobre sua família, agora cruza a rua quando te vê, não por maldade, mas por instinto de sobrevivência. Cada pessoa se tornou uma ameaça em potencial, um portador possível da morte invisível. A sociedade se fragmentou em milhares de pequenas ilhas de medo, cada uma lutando para não ser engolida pela maré de doença. Você tenta se concentrar no trabalho. A textura do couro sob seus dedos, o cheiro familiar da cola de peixe, o ritmo hipnotizante da costura. Mas mesmo essas sensações reconfortantes estão contaminadas. O couro parece mais áspero, como se também estivesse doente. A cola tem um odor ligeiramente pútrido que nunca teve antes. Até mesmo a linha, que você compra do mesmo fornecedor há anos, parece mais frágil, quebrando com facilidade suspeita. Por volta do meio-dia, quando o sol deveria estar mais forte, uma penumbra estranha cobre a cidade. Não são nuvens. É a fumaça das fogueiras onde queimam roupas, móveis e às vezes corpos inteiros. O governo municipal ordenou que tudo o que pertenceu aos mortos seja incinerado, mas não há controle sobre o que é queimado ou onde. Pequenas fogueiras brotam por toda Paris, como flores venenosas, cada uma contribuindo para uma névoa acre que faz seus olhos lacrimejarem constantemente. Você para de trabalhar por um momento e encosta a cabeça na mesa. O cansaço é diferente agora. Não é apenas físico, mas existencial. É o cansaço de viver em constante alerta, de filtrar cada respiração, de calcular o risco de cada movimento. Você se pergunta se assim se sentia durante a peste negra, se as pessoas do século XIV também experimentaram essa exaustão da alma
que parece mais mortal que qualquer doença. Lá fora, alguém começa a chorar. Um som agudo e desesperado que corta o ar como vidro quebrado. É uma mulher, provavelmente jovem pela altura da voz. E ela chora com a intensidade de quem perdeu tudo de uma vez. Você conhece esse tipo de choro agora. É diferente do luto normal. É o choro de quem entendeu que a morte não é mais uma exceção, mas a nova regra do jogo. O final da tarde traz consigo um ritual que se tornou sagrado na Paris pestilenta. O fechamento das poucas lojas que ainda funcionam. Você guarda suas ferramentas cuidadosamente, como se fossem relíquias de uma civilização perdida. Cada instrumento é limpo com álcool. Outro luxo que consome seus poucos recursos, mas que pode significar mais algumas horas de vida. A volta para casa é sempre a pior parte do dia. É quando você precisa enfrentar novamente as ruas, que se transformaram numa geografia do horror. O Sena, que deveria estar a várias quadras de distância, parece ter se espalhado por toda a cidade através de uma rede subterrânea de esgotos rompidos e canos rachados. Cada esquina tem sua própria poça de líquido duvidoso. Cada buraco entre as pedras virou um pequeno pantanal de dejetos humanos. Você desenvolveu uma técnica para respirar. Pequenas inalações pela boca, segurando a respiração o máximo possível, expirando lentamente pelo nariz. É como nadar em águas poluídas, tentando não engolir o que pode te matar. Seus pulmões doem do esforço, mas é melhor que se entregar completamente ao fedor que tomou conta da cidade. Na Rue Saint-Antoine, você passa por uma cena que se repetirá nos seus pesadelos. Uma família inteira, pai, mãe e 3 crianças pequenas, estendida na calçada em posições que sugerem que a morte os surpreendeu em plena caminhada. As roupas deles estão manchadas de amarelo e marrom, e você pode ver que as crianças ainda seguram as mãos dos pais. A carroça da morte ainda não passou por aqui, e já se formou uma pequena multidão de curiosos mantendo distância respeitosa. Cólera! Sussurra um homem idoso ao seu lado, como se nomear a doença fosse um conjuro para afastá-la. Começou ontem de manhã com o pai. À noite, todos estavam mortos. Ele balança a cabeça e se afasta, mancando. Você nota que ele também não parece bem. Sua pele tem uma palidez amarelada que você aprendeu a reconhecer como sinal de perigo. O que mais te impressiona não é a morte em si, mas a velocidade. Você cresceu acostumado com a ideia de que morrer era um processo longo, uma doença que se arrastava por semanas, dando tempo para despedidas, testamentos, reconciliações. Mas o cólera não oferece essa cortesia. Ele chega como um ladrão desesperado, levando tudo em poucas horas, sem deixar tempo nem para o medo adequado. Você acelera o passo, mas isso só piora as coisas. O movimento faz com que o cheiro suba do chão, como se cada passada liberasse uma nova nuvem de putrefação. Suas botas fazem um som de sucção a cada passo, um som úmido e nojento, que lembra o barulho que a lama faz quando você tenta arrancar o pé dela. Exceto que não é lama. 2 quarteirões antes de chegar em casa, você vê algo que deveria te dar esperança, mas que só aumenta seu desespero. Um grupo de freiras está distribuindo pão e água limpa para uma fila de mendigos e operários desempregados. Elas usam hábitos brancos que contrastam obscenamente com a sujeira ao redor, como se fossem anjos perdidos no inferno. Mas quando você se aproxima, percebe que mesmo elas não conseguem esconder completamente o medo. Suas mãos tremem ligeiramente ao entregar o pão, e elas respiram através de panos embebidos em vinagre. Que Deus os proteja, murmura uma delas ao te dar um pedaço de pão duro. Mas sua voz tem a qualidade oca de quem repete palavras em que não acredita mais completamente. Mesmo a fé parece ter desenvolvido rachaduras sob o peso da epidemia. Você agradece e guarda o pão no bolso, sabendo que pode ser sua única refeição sólida dos próximos dias. O sol está se pondo quando você finalmente chega ao seu prédio, mas não traz o alívio costumeiro. A noite em Paris se tornou ainda mais perigosa que o dia. É quando os doentes deliram, quando os mortos são descobertos, quando o desespero atinge seu pico. Você sobe as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob seu peso como um gemido de protesto. Madame Dubois não está mais no hall. Você espera que ela esteja apenas dormindo. A noite parisiense costumava ser um véu gentil que cobria os defeitos da cidade, mas agora ela se tornou um manto que esconde horrores ainda piores. Você está deitado no seu colchão de palha, tentando dormir,
Mas o sono é um luxo que a epidemia roubou junto com tantas outras coisas. Cada som que vem da rua é amplificado pela escuridão. O arrastar de algo pesado sendo puxado, gemidos abafados, o pisar cuidadoso de alguém tentando não ser descoberto. Por volta da meia-noite, você ouve batidas na porta do andar de baixo. Não são batidas normais. São pancadas desesperadas, irregulares, como se quem bate estivesse usando as últimas forças. Você se levanta e vai até a pequena janela, espiando através de uma fresta na madeira. É uma mulher jovem, carregando algo nos braços. Uma criança, você percebe. Ambas estão encharcadas, não de chuva, mas de algo que deixa rastros escuros no chão. Madame Dubois aparece finalmente, abrindo a porta apenas uma fresta. A conversa é sussurrada, mas você consegue captar fragmentos. Marido morreu hoje de manhã, não tenho onde ir, ela está começando com as cólicas. A proprietária hesita. Você pode ver essa hesitação na forma como ela segura a porta, meio aberta, meio fechada. É o dilema moral da epidemia. Ajudar pode significar morrer, mas não ajudar significa perder a própria humanidade. A mulher é admitida. E você escuta seus passos lentos, subindo para o segundo andar. O apartamento lá estava vazio desde que a família anterior morreu. Toda ela, em 2 noites consecutivas. Você tenta voltar a dormir, mas não consegue parar de pensar na criança. Pelos fragmentos de conversa que ouviu, ela não deve ter mais que 5 anos. Em algum lugar no prédio, uma pequena vida está lutando contra a mesma força que destruiu sua família, e tudo o que você pode fazer é se cobrir com seu cobertor fino e fingir que não ouve os gemidos suaves que começam por volta das 3 da manhã. O amanhecer chega como um alívio falso. A luz revela que a situação não melhorou durante a noite. Se alguma coisa, piorou. Da sua janela, você pode ver que mais 2 casas na sua rua foram marcadas com X vermelho nas portas, o sinal oficial de que todos os moradores morreram. A carroça da morte já está fazendo sua ronda matinal, e você conta 7 corpos sendo carregados apenas no trecho que consegue observar. Quando desce para sair para o trabalho, você encontra Madame Dubois no hall, mais pálida que ontem. A menina passou a noite inteira vomitando. Ela sussurra, como se falar mais alto pudesse atrair a doença. A mãe dela, não sei se vai aguentar muito mais. Há lágrimas nos olhos da senhoria. Lágrimas de frustração, medo e uma compaixão que ela não pode mais se permitir sentir completamente. Você oferece os poucos sous que tem no bolso. Não é muito, mas pode comprar um pouco de ópio para aliviar a dor da criança. Madame Dubois aceita com um aceno de cabeça, e por um momento vocês se olham nos olhos. 2 sobreviventes reconhecendo a humanidade um do outro em meio ao caos. É um momento pequeno, quase insignificante, mas sente como uma vitória contra a barbarização geral da cidade. Na rua, a névoa matinal tem uma cor amarelada que não é natural. É a fumaça das fogueiras noturnas misturada com os vapores que sobem dos esgotos estourados. Você respira através do lenço que agora carrega permanentemente no pescoço, mas mesmo assim, sente o gosto metálico e doce da putrefação no fundo da garganta. É um gosto que gruda, que persiste mesmo quando você come ou bebe algo. Sua oficina está diferente hoje. Não fisicamente. Os mesmos livros estão nas mesmas pilhas, as mesmas ferramentas penduradas nas mesmas posições. Mas há algo no ar, uma qualidade de fim de mundo que você nunca sentiu antes. É como se o próprio conceito de futuro tivesse começado a apodrecer, junto com os corpos nas ruas. Você tenta trabalhar, mas suas mãos tremem. Não de medo, pelo menos não só de medo, mas de uma exaustão profunda que parece ter se instalado em seus ossos. É a exaustão de viver em constante estado de alerta, de calcular cada respiração, de medir cada passo. Você deixa cair uma ferramenta e o barulho ressoa pela oficina silenciosa como um tiro. Por volta do meio-dia, Pierre Rousseau aparece na sua porta. Vocês se conhecem há anos. Ele é encadernador também, com oficina a alguns quarteirões daqui. Mas o homem que está parado na sua soleira mal se parece com o Pierre que você conhece. Ele perdeu pelo menos 10 quilos.
Seus olhos estão fundos em cavidades escuras, e há manchas amareladas na sua camisa que você prefere não identificar. Minha esposa morreu ontem. Ele anuncia sem preâmbulos, como se estivesse comentando o tempo. E meu filho mais novo. Restam apenas eu e Marie. Marie é sua filha de 16 anos. Uma menina linda que costumava ajudar na oficina do pai. Ela está começando com os sintomas. Vocês se olham em silêncio. Não há palavras adequadas para esse tipo de perda. O que você pode dizer? Que sente muito? Que vai ficar tudo bem? Ambas as frases seriam mentiras cruéis. Em vez disso, você oferece água limpa, a pequena reserva que conseguiu comprar de um comerciante por um preço absurdo. Pierre bebe com a gratidão desesperada de quem sabe que pode ser sua última refeição. Vim te pedir um favor, ele diz, e você já sabe o que vem a seguir. Se eu morrer, se Marie morrer, tem alguns livros valiosos na minha oficina. Não deixa eles serem queimados com todo o resto. São primeiras edições, algumas manuscritas. Vale a pena preservar. É uma conversa surreal. 2 homens discutindo o destino de livros enquanto a civilização desmorona ao redor. Mas faz sentido, de uma forma estranha. Os livros são a única coisa que pode sobreviver a tudo isso. As únicas testemunhas silenciosas que vão poder contar às gerações futuras como era viver no fim do mundo. Você promete que vai cuidar dos livros, e Pierre vai embora. Pela janela, você o vê caminhando devagar pela rua, parando ocasionalmente para se apoiar nas paredes. Há algo digno na forma como ele se mantém ereto, mesmo sabendo que provavelmente está marchando para sua própria morte. A tarde traz notícias ainda piores. Um menino, um dos poucos que ainda se aventuram pelas ruas como mensageiros improvisados, conta que os hospitais pararam de aceitar novos pacientes. Não por falta de vontade, mas por falta de espaço. Dizem que tem gente morrendo na fila de entrada. Ele relata com a indiferença assustadora que as crianças desenvolvem quando o horror se torna normalidade. Você fecha a oficina mais cedo hoje. Não por medo. Bem, não só por medo, mas porque percebe que pode ser inútil fingir que a vida normal vai continuar. A epidemia não é mais apenas uma doença. É o colapso de tudo o que você conhecia como civilização. As regras mudaram, e talvez seja a hora de parar de fingir que ainda está jogando o jogo antigo. O caminho de volta para casa te leva pela Rue du Temple, onde você nunca havia passado antes. É um desvio necessário. Sua rua habitual está bloqueada por uma barricada improvisada de corpos e entulho. Mas essa nova rota te revela algo que você não esperava. Ainda há vida em Paris. Não a vida normal, mas uma forma diferente de existência. Mais crua, mais honesta. Em uma pequena praça, você encontra um grupo de pessoas distribuindo sopa para quem consegue chegar até lá. Não são autoridades oficiais, nem organizações religiosas. São apenas parisienses comuns que decidiram que, se vão morrer ajudando outros. Uma mulher idosa mexe um caldeirão imenso com uma colher de pau, seu rosto concentrado como se estivesse executando a tarefa mais importante do mundo. E talvez esteja. Você se aproxima, e ela te serve uma porção generosa sem fazer perguntas. A sopa é simples. Água, alguns vegetais, talvez um pedaço de carne de origem duvidosa. Mas está quente e tem gosto de humanidade. É a primeira coisa verdadeiramente boa que você prova em semanas. Não apenas boa no sentido físico, mas boa no sentido moral, como se cada gole fosse um ato de resistência contra a barbarização geral. Fazemos isso todo dia, ela explica, notando sua surpresa. Desde que a coisa começou. Meu marido diz que é loucura, que vamos nos infectar. Mas eu penso assim, se vamos morrer mesmo, pelo menos vamos morrer sendo gente. Há uma sabedoria simples nessas palavras que nenhum filósofo conseguiria articular melhor. Você oferece suas moedas restantes, mas ela recusa. Guarda teu dinheiro, filho. Aqui não se paga com dinheiro. Ela aponta para um homem que está lavando tigelas usadas num balde de água duvidosa, para uma adolescente que está consolando uma criança órfã, para um grupo de jovens que está carregando um idoso doente, para um lugar mais confortável. Se paga com ajuda. E então você entende. Em meio ao colapso da civilização oficial, uma nova civilização está nascendo. Mais simples, mais direta, baseada não em leis ou dinheiro, mas na necessidade básica de sobreviver juntos. É bonito e terrível ao mesmo tempo.
Bonito porque mostra a capacidade humana de criar ordem a partir do caos. Terrível porque só existe porque todo o resto falhou. Você passa o resto da tarde ajudando. Carrega água, distribui cobertores, segura a mão de pessoas que estão morrendo sozinhas. Não é heroísmo. É apenas o que precisa ser feito. E pela primeira vez em semanas, você sente que sua vida tem propósito além da mera sobrevivência. Quando finalmente chega em casa, já é noite. Madame Dubois te espera num hall com notícias. A menina do segundo andar melhorou. Não muito, mas o suficiente para dar esperança. O ópio que você comprou ajudou, ela diz. E a mãe dela está cuidando de outras crianças órfãs que apareceram aqui. 3, até agora. Você sobe as escadas com um cansaço diferente. Não é mais o cansaço da desesperança, mas o cansaço honesto de quem trabalhou por algo maior que si mesmo. Seu pequeno quarto parece menos claustrofóbico, o cheiro menos insuportável. Ou talvez você tenha se acostumado, ou talvez tenha descoberto que há cheiros piores que a morte, como o cheiro da indiferença. Você se deita e, pela primeira vez em semanas, consegue dormir sem pesadelos. Lá fora, Paris continua morrendo, mas também continua vivendo, de uma forma nova e estranha. E você entende que talvez essa seja a verdadeira vitória contra a peste. Não evitar a morte, mas recusar-se a deixar que ela mate também a humanidade. No escuro do seu quarto, você sorri. Não de felicidade. Seria obsceno sorrir de felicidade em meio a tanta dor, mas de algo parecido com paz. Você descobriu que é possível ser humano mesmo quando o mundo conspira para te transformar em animal. E talvez isso seja o suficiente.